Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Concílio de Jerusalém. A gente vai continuar. Poxa, se vocês soubessem quantos concílios nós tivemos, assembleias, eram em ocasiões muito importantes. Para quê? Para poder definir assuntos referentes à fé cristã. Olha só que coisa interessante, gente. Esses assuntos que eram debatidos em relação à fé cristã, eles tinham tudo a ver com a questão da salvação. Eles tinham tudo a ver com o momento que a igreja vivia. E isso aqui é muito legal quando você passa a compreender. Por quê? Porque você começa a entender de verdade a história da igreja. Você começa a entender de verdade, você começa a entender você dentro desse universo. Porque uma coisa que eu acho muito legal, acho que é muito interessante, que você precisa compreender, é você dentro deste universo chamado igreja, chamado cristianismo, que muitos não entenderam, muitos apenas fazem parte de um sistema religioso, só isso. Então, eles nunca compreenderam exatamente a verdade acerca do assunto. E isso é muito interessante. É preciso que você compreenda. Então, hoje eu vou debater aqui com o pastor João Flávio Martinez, mais um pouquinho. Nós tínhamos parado no concílio da igreja, e então já eu vou chamar o pastor João Flávio. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao irmão pelo convite de estar conosco aqui, e a gente vai falar um pouco. Eu vou te dar toda a prioridade para que você fale, até porque essa live ela tem que terminar às 21h15, que tem um outro vídeo programado. Mas eu já te falei tudo que eu tinha que falar, já falei demais. Eu vou estar escutando aqui, tá? E gostaria que o irmão falasse um pouquinho, inclusive, né, como nós começamos, e muita gente, João, você não tem noção de quantas pessoas me mandaram mensagens agradecendo o esclarecimento sobre a carne sacrificada a ídolo, sobre a prostituição cultural, né? Porque eles não entendem, né? Não sabem nada disso. Então, eu gostaria que a gente trabalhasse em cima do Atos 15, 28 e 29, e o irmão tem toda a liberdade para fazer. Eu só sumo depois que você falar com nossos ouvintes. Boa noite, pastor Edson Reis. Boa noite aos telespectadores aqui do canal. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente para poder cooperar com os irmãos na graça, no crescimento da graça e do conhecimento. Bem, pastor Edson, esse concílio não foi qualquer concílio. Neste concílio, nós tivemos, né, a transformação do cristianismo de um ramo, de uma seita judaica para uma outra religião. Porque se nesse momento aqui, os apóstolos e os irmãos que estavam reunidos, eles não agem, se eles não tomam uma ação firme, enérgica, para fazer ali o divisor de águas, o cristianismo ia continuar como uma seita judaica apenas, como uma facção judaica, e nada mais do que isso. E se nesse momento não há o rompimento, não há ali o corte do cordão umbilical, se isso não acontece neste exato momento, nós estaríamos hoje apenas fazendo parte de um ramo do judaísmo e não da Igreja de Jesus. Então, Atos capítulo 15, aquele momento ali foi crucial para transformar o cristianismo numa religião. Repito, até aquele momento, tanto o Império Romano quanto os próprios judeus olhavam para os cristãos e tinham neles apenas uma facção dentro do judaísmo. Foi nesse momento, foi nessa tomada de atitudes que nós temos ali o rompimento. Muitos não conseguem ter essa cosmovisão porque não analisam o macro, mas quando a gente analisa
a perspectiva maior, nós conseguimos entender que aqui nós vamos ter a divisão entre o judaísmo e o cristianismo. E o cristianismo torna-se uma outra religião. Vejam que o problema, que se você pegar no capítulo 15, ali no versículo 1 e 2, já vai falar que o principal problema era a circuncisão, e aí ele vai dizer as demais questões da lei. Circuncisão, sábado, comida, bebida, festas. Então aqui nós nós estávamos ali num limiar. Ou o cristianismo dá um salto e sai fora do aspecto, do espectro de judaísmo ou de seita judaica, ou ficaria apenas como uma facção judaica. Graças a Deus, os irmãos entenderam o problema, Pedro já dá uma palavra logo de cara, e ele vai lá para Atos capítulo 10, e Pedro fala, gente, presta atenção, eu me lembro que eu tive um sonho, desci um lençol, vinha certos animais impuros, Deus falava, mata e come. Pedro diz, mas eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, eu não como essas coisas imundas. E Deus, então, de novo, descia o lençol e mandava Pedro matar e comer. E, na última vez, Deus fala para Pedro, não considere impuro aquilo que Deus santificou. Olha o poder santificador da oração. 2 aspectos aqui nós aprendemos com essa palavra. Primeiro, no aspecto dietético. Quer dizer, aquelas práticas da lei na questão dietética acabou. Você volta para antes da lei. Ou Gênesis 9:3. Tudo que se move é para alimento do homem. Então, agora, novamente, as pessoas poderiam pegar o alimento, né, se é comestível, da graça e se alimentar. Paulo repete isso lá em Timóteo, que todo alimento com ação de graça pode ser recebido sem problema. Pegou o alimento, a carne, a comida, da graça e come. Inclusive, Paulo vai falar em 1 Coríntios 8 da comida sacrificada ao ídolo. Quer dizer, você pegou a carne e não pergunta de onde veio. Dá graças e come. Mas se pela consciência do mais fraco, ele sabe que aquela carne veio lá do mercado, o mercado ofereceu aos ídolos. Então você não come a carne, não porque vai te fazer algum mal, mas por causa da consciência do mais fraco. E Paulo ainda fala, o débil come legumes. Então, de novo, olha que interessante. Aqui nós temos um aspecto dietético que Deus já está mostrando para a igreja que os gentios não teriam essa obrigatoriedade. E depois, que é o plano principal, Deus está mostrando para Pedro que os gentios que estavam separados, que eram considerados impuros, imundos, que eram considerados o povo renegado, o povo que Deus nunca tinha lembrado deles, né? Não era o povo da aliança. Agora, então, tornar-se-iam o povo da aliança. Então, Deus resgata os gentios e a igreja abre-se o tempo gentílico. Nasce aqui um parêntese entre o começo da igreja e o fim da igreja, porque eu sou pré-milenista, eu creio que a história continua com Israel lá na frente. Mas agora, no momento, abre-se o parêntese gigantesco, que é onde vai estar a igreja, e agora a igreja é introduzida sem as legalidades da lei, sem as nuances da lei. O cristão não tem que guardar sábado, o cristão não tem que se preocupar com questões dietéticas, o cristão não tem que se preocupar com festas judaicas, e hoje as igrejas estão cheias dessas estultices, né? Gente aí tocando chofar para começar o culto. Tem uma igreja aqui na nossa região que só começa o culto depois que entra a Arca da Aliança. Então, esse tipo de coisa aqui está resolvido. E aí vem aquelas ordens que nós comentamos já na último bate-papo que tivemos aqui, onde ele vai falar dos pontos essenciais. Depois, esse aqui é como se fosse uma constituição geral, né? Esses pontos aqui que eles dão para a igreja. E depois, nas epístolas, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, Tiago e etc., eles vão ali dar as diretrizes gerais em cima disso aqui,
e vai nascer as orientações para a Igreja de Jesus. E é importante nós entendermos isso, né? O grande problema ali era do culto sacrificial, que o cristão tinha que tomar cuidado com isso. Paulo explica depois como é que faz isso. Aí você lê Romanos 14 e você lê também 1 Coríntios 8. Depois Paulo fala, ele vai explicar aqui sobre, a igreja fala aqui, depois Paulo explica lá na frente também em 1 Coríntios 7. Paulo vai falar sobre a questão da prostituição sagrada, e ele vai dizer que a prostituição, de maneira geral, é pecado, toda prostituição é pecado. Paulo deixa claro que cada mulher deve ter o seu marido e cada marido deve ter a sua esposa. Então, tanto em 1 Coríntios capítulo 7, como em Mateus capítulo 19, de 1 a 5, Jesus e Paulo vão introduzir agora, de maneira dogmática, para a igreja o casamento monogâmico. A poligamia era permitida, inclusive, na lei de Moisés. O divórcio era também permitido na lei de Moisés. Agora, isso é rompido. Não é mais aceito o divórcio e não é mais aceito a poligamia. E também, de quebra, eles, como gentios, eram orientados a quebrar com a prática da prostituição sagrada. Então, a fornicação, em todos os aspectos, é pecado, principalmente na questão cultural. Com relação ao sangue e as coisas sacrificadas ali, é óbvio que tem que ter, você está dentro de uma igreja judaica, mas está tratando de um contexto gentílico. Ó, prestou atenção no que eu disse? A igreja, a liderança da igreja, a maioria dos crentes até então ali da igreja eram judeus. Mas o problema que vem para ser resolvido lá em Atos capítulo 15 é o problema gentílico. E aí eles vão baixar umas regras gerais e, claro, aqui está resolvendo a questão do sangue, das coisas sacrificadas aos ídolos e da carne sufocada, tudo dentro do contexto litúrgico. Repito, tudo dentro do contexto litúrgico. Eu conheço pessoas que, por causa desse texto, vai na churrascaria e só come aquela carne bem tostada. Um bife mal passado ele não come, um filé mal passado ele não experimenta. E nós sabemos que a carne é o ponto, né? É aquela carne que é vermelhinha no meio. E outro dia até eu estava vendo um programa de nutricionista, não é nutricionista, é o Masterchef, né? Estava ouvindo ali o Masterchef, que é um programa de culinária, e eles estavam explicando que esse suco que fica no meio ali, inclusive, não é nem o sangue, aquilo é um soro que é aplicado na carne, o sangue é todo escorrido, aquilo é um sorinho que fica no meio da carne, que dá a suculência da carne, né? Então, essa carne aí, muita gente não quer nem comer, porque acha que o sangue ali está se referindo a isso. Repito, para mim, na minha exegese do texto, o sangue ali é o sangue sacrificial, é o sangue que é oferecido em liturgias, e que não é o nosso caso, quando a gente vai se alimentar, seja uma carne bem cozida, ou uma carne não muito cozida, né? Nós não estamos ali praticando nenhum ato litúrgico, nem mesmo se alimentando do sangue, está comendo a carne, não é bem o sangue. E, principalmente, o texto de 1 Coríntios 15 não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a questão da doação de sangue. Muito menos Levítico. Nem Levítico, nem aqui em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, nós estamos tratando aqui de questão de doação de sangue. Não tem nada a ver. E uma informação muito interessante, para quem é testemunha de Jeová e está assistindo aqui a nossa conjectura, é que as testemunhas de Jeová, por exemplo, permite doação de órgãos, coração, rim, fígado. E essa doação, quando é feita, o órgão que sai do indivíduo que faleceu, ele vem com frações de sangue. Tanto que, quando é colocado aquele órgão no corpo humano, tem-se que fazer um tratamento, tomar remédios para rejeição. Por quê? Porque o corpo humano tem ali um processo de rejeição, porque tem o sangue, tem o órgão. Então, veja, se uma coisa é proibida, que é a doação de sangue, doação de órgão também deveria ser, o que não é. Também a amamentação de bebês. O leite contém o sangue da mãe. E as testemunhas de Jeová não proíbem as mulheres
de amamentarem seus filhos. E lá no leite tem também o sangue. Então, a gente tem que ter essas informações, abrir a mente para entender o contexto da palavra de Deus, trazer a aplicatividade disso para a nossa vida hoje, ou seja, nós devemos não se envolver com festas que não são celebrações cristãs, nós não devemos participar de quermesse, participar de festa de Aparecida, tem uma festa de doce aí que eu esqueci o nome do Cosme Damião, né, que se oferece doce, e aí tem crente até que leva seus filhos lá para comer os doces do Cosme Damião. Essas coisas, nós como igreja devemos se apartar. E até as festas judaicas, a gente não tem que se envolver com essas coisas. Nós devemos seguir o nosso caminho e servir a Deus em espírito e em verdade. Tá bom, pastor Edson Reis? Alguma questão mais que eu quero responder aqui para os nossos telespectadores? Bom, legal, muito bom. Eu quero aproveitar e tratar dessa questão do sangue aí, já que o pastor João tocou. Nós devemos nos lembrar, se você que está entrando aqui no nosso canal ainda não sabe, a Organização das Testemunhas de Jeová, ela proibiu o transplante de órgãos durante aproximadamente 12 anos, de 1968 até 1980, tudo isso está documentado, né? A organização não tem como. Como dizia o pastor Nathanael Rinaldi, o maior inimigo do falso profeta é o tempo. Então, eles acabaram liberando os transplantes de órgãos, porque isso ia ficar insustentável, não tinha jeito. Mas durante 12 anos, milhares de pessoas morreram porque não podiam ter um transplante. Aí o pastor João mencionou mais 2 assuntos aí que eu achei muito interessante também, que até hoje, né, eu tenho dificuldade com isso aí, né? Por exemplo, eu gosto de picanha mal passada. Né? É dois. Pois é, mas quando eu encontro com algum ex-TJ, o cara fica com os olhos desse tamanho achando que você está comendo sangue. Quer dizer, o cara não entendeu nada. Não é nem sangue, aquele vermelhinho lá. Eu estava vendo o mestre da culinária explicando, o cozinheiro, que aquele sangue, pastor, não é sangue. Porque o boi, aquilo lá é um suco que é injetado na carne. Ô, pastor João, olha, é que assim, tem umas expressões que me dá vontade de usar, mas eu não posso usar porque eu tenho que respeitar muita gente que está aqui ainda. Mas o pessoal é muito ininteligente, né? Vou cunhar essa expressão aí. É muito ininteligente. Por exemplo, você jamais, isso aqui vai servir. Deixa eu agradecer aqui a Mona Lisa pela propaganda. Obrigado, Mona Lisa, valeu. O pessoal é tão inteligente, pastor João, que veja só, você jamais, e vou repetir de novo, jamais vai conseguir extrair de qualquer criatura vivente todo o sangue. Não vai. Então, por exemplo, quando você sangra a galinha, e isso é uma prática comum do Nordeste, de onde eu venho, e quando você corta o pescoço dela, ela fica ali se debatendo, tal, acabou. Até cair ali, teoricamente, as últimas gotas de sangue. Se você cortar qualquer pedaço da galinha, tá vermelho. Tá vermelho. Ou seja, então esse animal não pode ser comido. Exatamente. Né? Se você pegar, por exemplo, o peixe e verificar as guelras dele, elas estão vermelhas. Aquilo é sangue. Então, significa que nós teríamos que comer peixe praticamente apodrecido, né, cujas guerras estão pretas, porque já não existe mais sangue circulando pelo corpo do peixe. Nessa questão da carne, é a mesma coisa. Todos os animais são cuidadosamente abatidos, o sangue é retirado e é uma indústria. O sangue não é perdido, não. Ninguém joga sangue na terra, não. Então, tipo assim, se você for pegar Levítico, por isso que eu digo que você lê Bíblia com visão oriental é uma coisa. Você lê Bíblia com visão ocidental e com o espírito que Jesus quis dizer,
você vai ter um conflito muito grande com a lei. Não tem como. Porque, por exemplo, Jesus disse que todo sangue tirado deverá ser derramado no solo. Foi isso que Jesus Cristo disse. Então, qualquer animal que morresse tinha que jogar o sangue no solo. Agora, por exemplo, o cara vai comer um fígado de um boi. Ué, gente, aquilo ali vem cheio de sangue. Sangue, literalmente, pessoal. Coração do boi vem cheio de sangue. É onde bombeia o sangue. Coração da galinha, que o pessoal gosta, vem cheio de sangue. Então a gente tem que começar a parar e ser um pouco mais inteligente, começar a pensar nas coisas, não é, pessoal? Porque, como disse o pastor João aqui, e eu concordo plenamente, o grande problema de Atos 15, 28 e 29, que a gente corrobora com Romanos capítulo 14, a gente corrobora com 1 Coríntios 8 até o capítulo 10, estavam envolvidos ali sacrifícios de animais, assim como a prostituição também era cultual, a questão do estrangulado era cultual, era tudo cultual, gente. Então, não dá para uma pessoa hoje, por exemplo, pegar esses textos e tentar fazer a aplicação ocidental, porque, sabe, pastor João, uma coisa que eu normalmente eu ensino aos meus alunos sempre, nunca leia a Bíblia com a visão ocidental, porque você vai criar uma heresia, ou você vai ficar patinando. Não só isso, né, pastor? Tem que também trazer o contexto. Se você não entender o contexto que os apóstolos estavam tratando do problema, você não tem como resolver o problema e como trazer aplicatividade para a nossa vida. Hoje, você sabe como é que eu vejo esse texto aplicado hoje? Eu vejo muita igreja fazer festas judaicas e fazer festas católicas dentro da igreja. E eu sinto que isso seria uma aplicação para isso, para dizer para os irmãos não se misturarem, não mostrar para o mundo aí que você está praticando ritos judaicos ou praticando festas católicas com uma adaptação protestante. Então, eu acho que a aplicatividade desse texto, ela se volta para a igreja atual, para ela parar de imitar, fazer festas judaicas dentro da igreja, fazer festas católicas com uma roupagem evangélica dentro da igreja. É neste aspecto que eu vejo a contemporaneidade da mensagem. Não querer tirar do contexto, e aí você, como você disse, né, vai criar doutrinas heréticas. Exatamente, até porque quando, por exemplo, qual era o problema deles ali? Eu fico assim analisando, quando eu leio Paulo simplesmente é fantástico. Paulo é um cara que ele não está nem aí para nada e nem vai chegando. O Paulo, a única preocupação dele é salvação. Salvação. O Paulo só se preocupa com isso. Tipo, o cara tá comendo lá sangue. Cara, isso é problema dele. Eu não quero nem saber o que ele tá fazendo lá. Desde que ele não se envolva com algo que mexe com a salvação, então deixa quieto, deixa o cara lá. Eu não tô nem preocupado com isso. Você entendeu? É que quando Jesus vem, pastor, parece-nos nessa questão dietética que a gente volta para antes da lei. Olha Gênesis 9:3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso alimento. Tenho-vos dado tudo. Ou seja, o próprio Deus Yahvé está falando aqui. E ele está falando, ó, tudo que você tem vida na terra, você pode se alimentar. Então, é como se depois, saindo da lei, ela teve um propósito ali, o pessoal passar o deserto, para se instituir como nação, etc. e tal. Nós voltamos aqui. E aí Paulo fala lá em Timóteo, né? Toda vez que você for comer, você dá graças e come, e não pergunta nem de onde vem. Que é justamente por causa desse problema da questão sufocada, da questão sacrificada. Aí, exatamente, porque é como nós estivemos falando da outra vez, né? Por exemplo, toda a carne nos açougues, na Grécia Antiga, toda a carne ela era sacrificada a ídolos. E depois, parte dessa carne ia para o açougue. Né? Os sacerdotes se beneficiavam de uma parte e parte disso eles vendiam, até porque não dava, era muito sacrifício. Era sacrifício demais, então não dava para consumir tudo aquilo ali.
E o que a gente consegue enxergar hoje, por exemplo, quando uma testemunha de Jeová pega Atos 15, 28 e 29, e aí ele diz assim, olha, apareceu bem o Espírito Santo, não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias, de vos abster de coisas sacrificadas aos ídolos. Presta atenção nisso aqui, ó, para você entender, você que eu digo, você que está aqui nos acompanhando. Paulo pega o cerne da questão. Vos abster de coisas sacrificadas a ídolos. Eu não sei nem como é que o Valdir Carvalho Luz traduz esse texto, mas eu acho que ele traduz exatamente como eu estou pensando. Quer ver? Atos. Oi, meu filhinho. Não pode comer sangue, então, pai? Calma, meu filho. Entenderemos isso até o final da live. Obrigado, pai. Muito obrigado. Entenderemos tudo. Entenderemos, meu filho. Eu acho que o Frederico deve saber de Bíblia mais que muita gente, viu? Irmão, sei mesmo, sei mesmo. Eu sou igual Maria, mãe de Jesus. Guardo tudo no coração, né, pai? Meu filho é desse jeito. Meu filho vai guardando tudo no coração, coisa linda do pai. Bom, vamos lá. Maria guardava tudo no coração. Mano. É verdade. Atos 15, 28, está escrito assim. Cadê 28 aqui? Diz assim. Pareceu bem, pois... Oi, meu filho, calma, o pai está falando com... Tá lendo aqui o negócio. Para os irmãos, tenha paciência. Pareceu bem, pois, ao Espírito Santo e a nós, nada mais colocar sobre vós. Não colocar nenhum peso sobre vós. Exceto as coisas que são necessárias. Isso eu estou lendo a transliteração do texto grego do Valdir Carvalho Luz. E aí ele diz, ter-se fora de sacrifício a ídolos e sangue, e sufocados e fornicação. Veja, João, que ele cola aqui, ó, é exatamente isso que eu queria ver, como diz o texto. Ele cola tudo que ele está falando, ele cola com o sacrifício aos ídolos. Sim. Que eram exatamente as práticas que ocorriam durante os sacrifícios. Ou seja, o estrangulado, o sangue e a fornicação cultual. Mesmo aqui em Gênesis capítulo 9, ele também fala dessa questão do sangue, mas tudo é dentro do contexto da liturgia cultual, porque sim, essa prática de fazer as coisas com sangue, né, ela já era muito antiga. E depois Deus vai usar essa questão do sangue para falar do cordeiro que iria derramar o seu sangue por nós, que é o sangue de Jesus, né? Mas aí é uma questão de salvação, não de questão de dietética, né? Legal. Bom, pessoal, o primeiro concílio da igreja, então, estabelece que a igreja gentílica deveria, juntamente com a igreja judaica, não se comprometer com idolatria e com cultos idólatras. Eu gostaria de ouvir aqui agora no chat se todo mundo compreendeu o objetivo de Atos 15 e que esse Atos 15 não tem nada a ver com transfusão de sangue. Eu gostaria que você que está nos assistindo dissesse sim, entendi, ou não, não entendi. Eu gostaria que você fizesse essa gentileza, né? Se você entendeu que isso aqui não tem nada a ver com transfusão de sangue, até porque naquela época não existia transfusão de sangue, eu gostaria que os irmãos que estão presentes nesse momento, nós temos 81 pessoas, já estamos passando aí de um pico de mais de 230, então eu gostaria que vocês dissessem, entendi, para que vocês possam ficar mais tranquilos, mais à vontade. Vocês vejam, por exemplo, que nós tivemos hoje, inclusive, eu não sei se eu já fiz esse vídeo ou se eu vou fazer ainda, sobre uma mulher que ela está pedindo 30 mil reais agora. Eu acho que esse vídeo eu vou fazer amanhã. Eu fui pesquisar a matéria, eu acho que ele está preparado para amanhã.
ela quer 30 mil reais porque ela teve uma transfusão de sangue e salvaram a vida dela, tá? E Então, ela processou o hospital? ela esteve no hospital em Piracicaba. Mas ela processou o hospital por causa que pôs sangue nela? Está processando o hospital e o juiz, porque o Ela vai, juiz ela vai, autorizou. ela vai perder, sabe por quê? Eu entrevistei aqui a diretora do Hemocentro de Rio Preto, e quando eu fiz a entrevista com ela, a gente estava falando sobre essa questão de pôr sangue até sem o consentimento do paciente. E tem uma resolução do Supremo Tribunal Federal que, em caso de salvar a vida do paciente e precisar de uma transfusão de sangue, o médico pode fazer sem pedir permissão e colocar sangue. Parece que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque às vezes não dá tempo do médico ligar para a casa da pessoa e falar: o rapaz aqui piorou, precisa de uma transfusão. Não, às vezes no tratamento ali, na hora que o cara passa mal, precisa fazer a cirurgia ou precisa fazer o procedimento, o médico faz e ele não deve satisfação a ninguém. Eu não sei qual é o contexto dessa história aí, mas se for nesse contexto, ela não vai ganhar o processo. Eu creio que não também. Está em um vídeo, João. Eu acho que esse vídeo vai ao ar amanhã. Hoje eu andei preparando aí, eu acho que esse vídeo vai ao ar amanhã, lá no canal aqui no canal JWR, se Deus quiser. 30 mil reais de indenização ela está pedindo. Bom, ela está viva, podia ter morrido e agora ela quer dinheiro do Estado. Pois é. É brincadeira, né? Bom, mas legal. Então, pessoal, olha, João, pelo que eu entendi aqui, todo mundo compreendeu que o primeiro concílio de Jerusalém, ele foi um concílio que ajudou a resolver. Então, os concílios da igreja cristã, que esse é um dos, tá? É um dos. Ajudam a se resolver questões que estão pendentes dentro do grupo cristão. Pessoal, você não pode perder essas lives aqui, de maneira nenhuma. Aliás, eu quero também anunciar, quero agradecer ao pastor João, que me enviou o livro do Olsen sobre a história da teologia, o qual nós já começamos as aulas, inclusive agora, sábado, às 19 horas e 15 minutos, nós teremos as aulas. É um livro que a gente vai levar ele inteiro. O pessoal vai entender história e teologia, vai entender teologia, bom, né, pastor? vai entender pais da igreja, vai entender tudo, se Deus quiser. Excelente livro. Então, inclusive você que está nos acompanhando, quer fazer teologia junto com a gente, vem com a gente todos os sábados, às 19 horas e 15 minutos. Pastor João, fala um pouquinho aí do CACP, como o CACP pode ajudar os nossos ouvintes e outras pessoas, e quais as formas de contato. E eu vou pedir aos nossos administradores que, por favor, podendo, escrevam aí os contatos que o pastor João vai falar para nós. Não, só o canal é o www.cacp.org.br e dizer que tem mais de 12 mil, pastor, 12 mil títulos de estudos dentro do canal do CACP. Então tá tudo grátis, tudo disponível para vocês lá, tá certo? Vocês podem lá acessar. Tem também o nosso canal do CACP Vídeos, que também faz parceria aqui com vocês, estamos à disposição. E o CACP está aí para ajudar, para que as pessoas cresçam na graça, no conhecimento, para que as pessoas tenham o foco principal, que é a salvação da sua alma, sem ficar sendo incomodado e perturbado pela escravidão sectária. E, pastor, dizer que nós estamos aí orando por vocês, viu? Pelos projetos que vocês têm aí de evangelização do Testemunho de Jeová. Já colocamos o nome do senhor, da sua família, lá no nosso caderno de oração, lá da nossa igreja. Toda quarta-feira estamos intercedendo aí pelo trabalho aqui de vocês, pelo trabalho aqui do canal, viu? Pode contar com nós. Amém, João, obrigado. Inclusive, nós vamos colocar agora o nosso segundo outdoor. Eu ouvi você falando. Já estamos trabalhando no segundo outdoor. Nossos panfletos já estão sendo distribuídos no Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Eu conto muito com a ajuda do CACP nesse trabalho, né, para ajudar a gente a divulgar esse material. Né? Nós temos uma forte oposição. Infelizmente, até mesmo de pessoas que saíram da organização,
mas que acreditaram que a devoção piedosa é fonte de lucro, né? E por isso acabam atacando o trabalho de quem faz de modo sério. Mas eu peço ao irmão que, por favor, ore por nós mesmo. Eu peço ao irmão que Mínimo, ajude. o mínimo que eu posso fazer, pastor, é ajudar o senhor a divulgar esse trabalho e orar por vocês. Se eu puder ajudar mais, eu quero ajudar também. Porque se nós não nos unirmos no combate às seitas e heresias, o mundo sectário está unido. As seitas estão unidas. Nós, como igreja, precisamos nos unir para combater o mal que nos é comum, né? É verdade. Às vezes muita gente, pastor, não entende. Eles acham que a gente está falando mal, eles acham que a gente tem ódio. Eles não entenderam que o cerne da apologética é o amor ao membro sectário. Porque o membro sectário, ele é como um drogado. É. Eu já fiz essa ilustração e aqui alguém achou muito ruim, mas eu vou repetir ela. Não tem problema se um ou outro achar ruim. O membro sectário, ele é como um drogado. Se ele não tiver a droga, ele não consegue sobreviver, ele entra em crise de abstinência. Assim também, e uma coisa interessante, né? A seita é uma obra da carne. É gostoso praticar seita. É tão gostoso praticar seita como é gostoso praticar fornicação, é gostoso ficar bêbado, é gostoso usar droga, tudo isso é gostoso, entendeu? Aí os apóstatas vão e pegam essa minha fala aqui, corta todo o resto da live e coloca isso daí no, no canal deles. Olha aí, ó, os 2 pastores evangélicos dizendo que é gostoso cometer fornicação. Sabe, é uma idiotice, uma criancice fora de série, né? Então, a seita, é gostoso você ser membro de seita. A seita te preenche, ela te dá um ego, ela te dá um monte de coisas que a carne gosta. E é por isso que é tão difícil de você ajudar uma pessoa que é membro de seita. Concorda comigo, pastor? É, exatamente isso, é um fruto da carne. E a gente, pastor, as pessoas não entendem o nosso trabalho porque elas não foram vítimas das seitas. Geralmente quem não entende o nosso trabalho. Porque quem teve o casamento destruído por causa de uma seita, quem foi apartado dos filhos por causa de uma seita, quem perdeu o contato com a família por causa de uma seita, sabe que o nosso trabalho é importante. Agora, quem nunca teve o dissabor de passar por isso, acha que a gente está falando mal, quando, na verdade, nós estamos ajudando as pessoas perdidas no mundo sectário. É verdade, exatamente. É uma ajuda para todos aqueles que participaram em seitas. Pastor João, olha, eu quero agradecer ao irmão, né, por esse apoio. E se quinta-feira é um bom dia para o irmão participar... 8h30, pode ser. É que hoje eu fui fazer uma visita de um irmão que acabou de sair do hospital, ele fez uma cirurgia extremamente complexa, e graças a Deus ele está bem, saiu ontem e pediu a minha visita. Aí eu tive que ir lá correndo fazer a visita, eu tinha marcado com você às 8h30, cheguei um pouquinho atrasado, mas graças a Deus é um prazer estar aqui com os irmãos. Viu? Não, tá ótimo. Então, dia de quinta-feira, às 8h30, fica reservado aí esse espaço para o irmão colaborar com a gente. Bom, vamos falar sobre o próximo concílio, que não foi da igreja na nossa próxima live, mas vamos falar um pouquinho sobre o concílio de Jâmina, que é o concílio que ratifica os 39 livros do Antigo Testamento. Tá bom. Então, o pessoal precisa compreender isso, precisa entender, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante, que enquanto Atanásio estava se lascando, trabalhando, desde o concílio de Nicéia até o concílio de Cartago, ele verificando a autenticidade dos livros, passando em teste de canonicidade, até se autenticar os 27 livros do Novo Testamento, as testemunhas de Jeová dizem que os membros do corpo governante, os membros dos ungidos, estavam num cativeiro espiritual. Eles estavam num cativeiro, e enquanto isso a Igreja Católica é quem trouxe para a gente os 27 livros. Vai chegar esse momento. Varão, você sabia disso aí? Sei, eu sou professor de história, eu já vi eles falando isso. Eu sou professor de história. A Igreja Adventista também fala algo desse tipo.
A Igreja Católica Apostólica Romana só vai nascer no século XI, com Gregório VII, porque aí eles vão juntar o poder temporal e o poder espiritual. Antes disso, não tínhamos Igreja Católica Apostólica Romana. Nós tínhamos a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja de Roma, a Igreja Oriental, Ocidental. Então, assim, o reducionismo que as TJs fazem, que as seitas fazem sobre a história da Igreja, é só para encaixar o falso profeta deles mesmo. Não faz sentido, né? Exatamente, exatamente. Não, e quando surge no século XI, logo em seguida tem o cisma do Oriente, não Isso, é? Tem o isso. cisma do Oriente que ainda vai separar os dois, porque o cara não quer aceitar o Papa. E o Papa não quer aceitar o patriarca. Eles se excomungam mutuamente, sabia? Há pouco tempo atrás que eles voltaram a assinar uma carta de comunhão, mas eles se excomungam mutuamente. O patriarca manda o Papa para o inferno e o Papa manda o patriarca para os quintos do inferno também. É isso aí. E aí você falou sobre o reducionismo das seitas, né? As testemunhas, quando você fala, por exemplo, com as testemunhas, acerca do concílio de Nicéia, a única coisa que eles dizem é que lá foi ratificada a Trindade. Eles falam que lá ratificou a Trindade. Ninguém nem estava preocupado com Trindade no concílio de Nicéia. E aí, depois, conforme a gente estava falando, né? Uma coisa que eles não falam é que o imperador era ariano, né? Isso eles ficam caladinhos, né? É. E aí, depois, uma coisa que a gente vai ter muito legal aí também, além do imperador ser ariano, são as controvérsias, né? Porque subia imperador ariano, mandava prender trinitário. Subia imperador trinitário, mandava prender ariano. Era um rolo só aquele período. Por isso que é legal a gente fazer um recorte dentro da história, para você que está nos acompanhando, compreender. Não adianta você pegar a história a partir do século XIX, quando o Russell ficou associado com os adventistas por mais de 9 anos. E depois ele viu que aquilo ali não estava dando dinheiro para ele, ele resolveu criar a própria seita dele. Então não adianta tentar fazer isso. A gente tem que fazer um recorte no tempo, na história, né? O pastor João é historiador, eu também estou estudando história, então a gente vai aprendendo as técnicas Boa aí matéria, né? Boa matéria. de como você fazer realmente uma análise do tempo, tá bom? Pastor João, eu quero te agradecer, fica à vontade aí, dá um recado final para o nosso povo aí, por gentileza. Pastor, quero dizer que Deus abençoe seu trabalho, nós estamos orando por vocês aí, que Deus levante mais pessoas como você para fazer o bom combate na apologética. Eu fico muito feliz, porque o senhor está especificamente ali trabalhando com Testemunha de Jeová. O Gleison Perso, por exemplo, que é um menino de terceira, quarta geração de adventistas, hoje está fazendo uma obra muito linda aí no meio dos adventistas. Então, a minha oração, né, é que Deus levante essas pessoas, que Deus levante mais irmãos, irmãs. Você que está nos assistindo aí, que é ex-TJ, conte o seu testemunho, ajude outras pessoas. Tem muita gente aí pensando em se matar, em tirar a própria vida, e às vezes ouvindo você, sabendo que há vida fora da bolha, ele pode resgatar a sua própria alma, ser salvo em Cristo Jesus e ter uma vida feliz, que é o que essas pessoas precisam. Obrigado, pastor. Bom descanso para você no restante dessa noite. Que Deus abençoe você e sua família. Amém, pastor. E é o que tem acontecido. Então, você que está aí, esse vídeo também vai lá para o site do CACP. Vai também. Você que está aí no CACP, que deseja nos conhecer, nosso canal JWR, vem com a gente aí, se inscreve, receba, sempre estamos dando material de brinde aí para o pessoal, uma teologia ortodoxa, sem aquele negócio, né, pastor? Porque tem apologista que sobe e desce, né? Hoje ele ama o adventista, amanhã ele queima o material do adventista, hoje ele ama o Testemunho de Jeová, amanhã ele queima. É um pessoal tudo maluco. Nossa teologia é ortodoxa e equilibrada, né? Equilibrada e certificada aí com o pessoal do CACP. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Pastor João, muito obrigado. Boa noite, Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Boa noite. E aí a gente se vê amanhã, durante o dia. Não esquece o canal Pela Bíblia, tá bom? E a gente vai se falando. Tem vídeo agora no ar, hein, pessoal? Tem vídeo agora no ar. É só terminar esse e entrar. Vamos junto para lá?